Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Ter aí um desafio que é de trazer para vocês uma mensagem que tem por tema a minha responsabilidade na vida coletiva da igreja. Então eu vou repetir: a minha responsabilidade na vida coletiva da igreja. E eu espero que no final dessa mensagem, cada um daqui possa sair ciente da sua responsabilidade. O texto dessa mensagem se encontra em Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30. Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30. O texto se refere à parábola dos talentos. Diz assim: e também será como um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Amém? Irmão, no texto que lemos, nessa parábola do talento, talento, aqui não é alguém que está devagar. Talento se refere a uma quantia de dinheiro. Um talento equivalia, segundo alguns estudiosos, 35 quilos de prata. Alguns dizem 32,5 kg. Mas isso representaria para nós em reais hoje algo aproximado a 60 mil reais. Um talento então seriam 60 mil reais. Bom, diante disso você já pode perceber que o senhor dessa história, o dono dessa fazenda, desta empresa, era alguém muito rico. Era uma pessoa rica. Apesar do talento mencionado no texto se tratar de dinheiro, nós podemos, sem dúvida alguma e com tranquilidade, interpretar que talento também pode significar dons e habilidades. E podemos dizer isso porque Jesus, quando está contando esta parábola, ele está se colocando como o Senhor, como este empresário, como este fazendeiro, aquele que deu os talentos.
E nós sabemos pela Bíblia que Jesus nos deu talentos. Basta você ler em Efésios capítulo 4 e diz que ele distribuiu aos homens dons. Então nós podemos e nós vamos olhar para esse texto pensando em dons financeiros, pensando em habilidades e dons espirituais. Eu quero que você tenha isso em sua mente. E eu vou tentar tirar então alguns ensinamentos a partir dessa parábola que Jesus está nos contando. Eu vou começar pelo verso 14. Nós vamos lendo o verso, nós conversamos um pouco e vamos fazendo essa homilia. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. O proprietário de uma empresa, segundo a parábola, foi viajar e confiou os seus bens nas mãos de 3 homens, 3 empregados, 3 servos, 3 funcionários. E estes assumiram a responsabilidade então de administrar os bens de seu senhor. Da mesma forma que o proprietário, Jesus, viajou para as regiões celestiais e nos confiou os seus bens, nos confiou as vidas deste mundo pelas quais ele numa cruz morreu. E ele confiou a nós os seus dons, a sua sabedoria, os seus ensinos, para que nós pudéssemos ir e fazer a sua obra. Jesus deixou para nós, seus discípulos, nós, a sua igreja, a tarefa então de administrar os seus bens. E por isso a Bíblia diz que nós somos o que? Cooperadores. Nós cooperamos. Por isso Jesus diz: vão em meu nome. Eu estou confiando em vocês, eu estou delegando a vocês a minha autoridade, o meu poder, para que vocês exerçam essa autoridade e vocês continuem a missão que eu fiz. E hoje eu não vou falar da missão, pois nós falamos isso no domingo passado, e nós vimos que a nossa missão é estabelecer o que? O reino de Deus. Se você deseja saber mais sobre a missão da igreja, então eu quero convidar você a visitar nosso canal no YouTube. Você entra lá, escreve PIB, entra no YouTube, tem aquela lupa lá no YouTube, você escreve lá PIB Itapevi. Você entra no canal, você faz sua inscrição e você vai conseguir acompanhar as séries de mensagens que estão sendo pregadas. Nós vamos entrar e nós então não vamos falar da missão, nós vamos apenas olhar o que Deus está querendo nos ensinar com capacidade, habilidades, dons. E aí eu quero convidar você agora ao verso 15, diz assim: Deus nos dá talentos, conforme a nossa capacidade. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, o outro lhe deu 1 talento, e diz que ele deu conforme a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que é capacidade? Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Ele confia uma tarefa a cada um, dá habilidades, dons, dá dinheiro conforme a nossa capacidade. Ser capaz significa que você possui um conhecimento, você possui uma habilidade para exercer determinadas tarefas. Mas como que uma capacidade é construída em nossas vidas? Nossa capacidade, ela vai sendo construída ao longo dos anos por meio de diversos fatores, diversas formas de aprendizado. Então preste atenção. Primeiro é familiar. Nós aprendemos através da família. Nós adquirimos conceitos por meio da nossa família, conceitos morais, que começam a determinar nosso ser, a nossa personalidade. Depois nós adquirimos aprendizado através da escola, um aprendizado acadêmico, conhecimentos científicos, que vão se unindo a esses conceitos morais, que vão nos ajudando a construir o nosso saber. Então você aprende da escola, você aprende da família, isso vai se juntando num quebra-cabeça dentro do seu ser, que vai ajudando a formar você. Mas você também depois aprende conceitos profissionais.
Você adquire conhecimento profissional de uma determinada área. E quanto mais você vai entrando numa determinada área, profissionalmente você vai se especializando, você aprende através da faculdade, você aprende no exercício dessa atividade, você vai aumentando agora a sua capacidade, mais conceitos, mais aprendizado. Agora você vai unindo moral, aquilo que você aprendeu acadêmico, com aquilo que você faz. Mas aí você vem à igreja, você aprende conceitos sobre Deus, conceitos e valores de Deus, um aprendizado religioso, que também vai entrando dentro de você e vai construindo o seu ser. Mas também tem os fatores da vida, as experiências da vida. Nós adquirimos também, por meio das experiências, aprendizado. Você vai adquirindo resiliência, confiança, ou também insegurança, medo e outras coisas tantas, pelas experiências que a vida te dá. Esse pacote de aprendizados que você vive, tanto família, escola, profissional, religioso e as experiências da vida, formam em você e te ajudam a possuir uma capacidade. O que determina se uma experiência na vida pode ser positiva ou negativa e que vai contribuir para a melhor capacidade sua, não é a experiência em si. Porque todos nós vivemos experiências negativas na vida, todos nós vivemos experiências doloridas na vida, todos nós perdemos entes queridos, todos nós enfrentamos muitas vezes dentro dos nossos lares pessoas sofrendo com câncer, todos nós passamos por muitas vezes desempregos, todos nós levamos puxões de um chefe de vez em quando, todos nós de vez em quando saímos, batemos o carro, somos roubados, todos estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Mas o que vai determinar se essa experiência vai contribuir e ser melhor para a minha capacidade é a forma como eu lido com esta experiência. Bom, este conjunto todo, ao longo da vida, desperta em nós uma paixão por alguma área, por alguma coisa. Pode perceber que algumas pessoas, quando se deparam com determinadas dificuldades, elas percebem que, puxa, eu posso ajudar outros a fazer isso. E às vezes alguém que venceu, por exemplo, um câncer, ela começa a trabalhar fervorosamente para ajudar outros que estão vivendo a experiência. Algumas pessoas que tiveram um filho que sumiu, elas abraçam essa causa, vestem a camisa, criam sites, ONGs, para ajudar mães, pais que também tiveram seus filhos perdidos, porque a experiência despertou nela algo, e uma paixão por aquilo, para socorrer outros. Então Deus olha para nós, e você tem uma história, eu tenho uma história de vida, essa história faz parte de um pacote, do qual Deus vai chegar e vai olhar e vai dizer: eu vou te dar esse dom, eu vou confiar a você esse talento, porque você tem potencial para isso. A vida lhe construiu e fez com que você pudesse ser um ótimo mestre, ou a vida lhe construiu e fez com que você pudesse ser um ótimo pintor, e você pode ter o dom de ir pintar a casa de alguém e fazer alguém feliz. A vida lhe construiu para que você fosse um professor, um advogado, um médico, um engenheiro, não importa, mas Deus vai dar a você dons sobre isto que você possui de capacidade, sobre aquilo que você ama. Deus não vai dar dom para uma pessoa trabalhar com a terceira idade, quando ela tem ódio, raiva de velhos. Deus não vai colocar alguém, vai dar um dom para uma pessoa trabalhar com criança, ela não suporta sequer ver uma criança. Deus vai dar habilidade, capacidade, dons, talento, condições e bens para que uma pessoa desenvolva aquilo que está no seu coração e tem paixão. Então nós temos que olhar e entender nossa história, olhar para dentro de nós, percebermos qual é a nossa paixão, como nós podemos dessa forma servir e usar as habilidades e os dons que Deus nos deu. Não adianta, eu já disse várias vezes, não adianta eu catar um microfone aqui e tentar cantar, por mais que eu ache bonito, porque eu não tenho dom para isso, eu não tenho habilidade para isso. E não adianta. Por quê? Porque ainda que eu ame, eu sei que na hora que eu começar a cantar, vocês vão embora. E aí eu já vou saber que não é o meu dom.
Não adianta eu falar, não, eu vou ser professor da escola bíblica dominical, e eu dou aula, e todo dia eu estou vendo gente sumindo. Não é o meu dom. Porque quando eu tenho dom, as pessoas vêm, elas querem ouvir mais, elas sentem, puxa, tem algo de bom nisso, eu quero ouvir. Mas quando nós vamos forçando a barra, as pessoas também vão se espalhando, que elas falam, não dá. E às vezes a gente não percebe. E aí nós precisamos descobrir, puxa, mas olha, quando eu cozinho, todo mundo quer sentar e comer. Esse é meu dom. As pessoas vêm, querem mais. Quando eu faço tal coisa, isso funciona. Eu vejo que as pessoas vêm e falam, aquilo foi muito bom para mim. Foi tão bom quando você sentou e simplesmente me abraçou. Meu dom é esse, eu vou abraçar todo mundo. E as pessoas vão sentir bem. Nós precisamos entender isso. E Deus então vai nos dando cada vez mais. E quando você então faz isso, você é abençoado e os outros são abençoados. Verso 16, 17 diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos, ganhou mais 2. Olha, o que eu aprendo? Eu aprendo que os talentos ou habilidades, como eu disse, dons, podem e devem ser multiplicados. Deus espera isso. O texto diz que o homem recebeu 5, ganhou mais 5. Outro recebeu 2, ganhou mais 2. E isso alegrou o coração do proprietário, nem isso alegrou o coração do Senhor. No acerto de contas, o Senhor os honrou, os chamou de servos bons, fiéis, porque eles usaram aquilo que Deus tinha dado. Quando nós compreendemos o que Deus nos deu e nós usamos isso, eu coloco à disposição de outros, eu acabo então multiplicando aquilo que Deus me deu, porque eu estou entregando a outros. Outros recebem disso, outros crescem. Dessa forma, o meu investimento tem retorno. É isso que Deus espera de nós, que a gente saia e vamos investindo nas vidas. E às vezes preciso também investir em mim, no sentido de melhorar ainda mais aquilo. Porque se eu já percebi que Deus quer me usar, seja na pregação, eu preciso cada vez estudar e quero aprender mais. E é minha responsabilidade, Deus espera que eu faça, para que eu possa fazê-lo cada vez melhor, para a honra e glória dEle. E Ele vai me ajudando. Então, dessa forma, eu estou honrando o meu Deus. Eu sempre falo que nessa vida, no fim de tudo, a única coisa que eu espero é chegar lá no céu, Jesus abrir um sorriso e falar: servo bom e fiel. Porque se eu chegar lá e eu não ouvir isso, nada valeu a pena. Nada valeu a pena. Se você chegar lá e Deus disser: servo mau, inútil, acabou. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade em nossas mãos, e Ele espera que a gente vá e distribua aquilo que Ele nos deu. De graça nos foi dado, e de graça nós devemos dar. Você não pode reter o que Deus tem colocado na sua vida, e ainda que seja bens financeiros, como aqui diz a parábola, talentos, porque o que Deus nos dá é para nós repartirmos com seriedade, repartirmos com fidelidade. No verso 20 e 21 diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5, e o Senhor me confiou. Desculpa, eu pulei. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5, e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o segundo diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. O que nós aprendemos com isso? O texto está nos ensinando que a fé, ela deve ser vivida de modo coletivo. É minha responsabilidade o desenvolvimento e crescimento do meu irmão. Eu não vivo uma fé autônoma. Eu não posso viver uma fé para mim. Todo aquele que é chamado por Cristo e se torna parte da sua igreja, do seu reino, ele faz parte de uma família, a família de Deus. E não pode mais viver na individualidade,
Porque agora nós somos chamados a uma unidade, mas é uma unidade existente na coletividade. É uma unidade que se faz a partir de vários membros, de várias pessoas. Nós somos chamados para esta vida coletiva. E o que Jesus está dizendo é que Ele espera que você agora coloque o seu dom a serviço dessa coletividade. Então, na medida que eu uso o meu dom, eu estou ajudando o corpo de Cristo a crescer. Eu estou ajudando a igreja de Cristo a alcançar aquilo que é o seu propósito, a fim de que todos cheguemos à estatura e à plenitude de Cristo Jesus. Então eu tenho que usar o meu dom, seja no ensino, na pregação, para que todos cresçam. Se o meu dom é na mídia, eu vou usar a mídia de forma que toda a coletividade seja abençoada e possa desenvolver através disso. Seja às vezes não colocar aqui de uma transparência, eu não estou falando isso porque hoje está sendo, o que eu quero apenas mostrar é que isso é importante, e às vezes a gente acha que não, né, que é só o pastor pregar, está tudo resolvido. Mas se você prega e coisas por trás e em volta não funcionam direito, muitas vezes o trabalho se vai. Nós trabalhamos e todos cooperam, todos são importantes. As pessoas que estão no microfone, se eu falar aqui e ele desligar lá o microfone, vocês vão ficar sem ouvir. Porque nós somos um corpo, todos estão trabalhando. Pessoas que vêm, que cuidam da limpeza, para que você chegue aqui e você senta. Pessoas que estão, às vezes, ordenando carros, cuidando no estacionamento, para que você entre e você se sinta seguro. Tudo coopera para a coletividade. Então você precisa entender que tudo que Deus confia a você é para a coletividade, não é para você. Às vezes nós achamos que é para nós. É por isso que Jesus nos ensina a orar o pão nosso. O pão não é seu, querido. O pão é nosso. O pão que você ganha, ele é nosso, ele é meu também. Ele é nosso. Existe uma parte de mim, sim, para desfrutar disso, e Deus sabe, mas eu preciso me enxergar nessa coletividade, eu preciso me enxergar no corpo, e Deus espera então que eu distribua, e é assim que a gente vai multiplicando isso. Então eu vou dizer uma coisa muito séria, e eu vou dizer devagar para que você possa prestar atenção. Eu e você somos responsáveis pela ausência, muitas vezes, de cuidado médicos daqueles que estão próximos de nós. Entendeu o que eu disse? Eu e você, nós somos responsáveis muitas vezes pela ausência de alimento na mesa daqueles que estão próximos de nós. Eu e você somos responsáveis pela ausência de educação daqueles que estão próximos de nós. Você está entendendo? Porque nós somos coletivo, não somos indivíduos que vivem sozinhos, isolados. Isso não existe para Deus, não existe fé autônoma. Deus chama para viver uma fé onde você é membro de um corpo, e você, braço direito, não pode simplesmente se silenciar quando o braço esquerdo está machucado. Você precisa ir lá e ajudar o braço esquerdo a carregar o peso. Família de Deus, infelizmente, na medida que pessoas recebem mais poder, mais se corrompem. E a gente vê isso na nossa sociedade aí fora. Quando deveriam usar o poder que lhes foi dado para servir e ajudar e socorrer pessoas, eles roubam o dinheiro, e as pessoas morrem por falta de remédio, pessoas morrem por falta de cuidado. Mas isso não pode acontecer neste lugar, porque nós precisamos entender que nós somos de uma fé coletiva. A dor do irmão é minha dor, a alegria e a vitória do irmão é minha alegria. E é interessante que às vezes os irmãos, em vez de se alegrar com aqueles que se alegram, ele tem inveja. Aí olha para Deus e fala assim: por que o Senhor não ouviu minha oração, só dele? Em vez de se alegrar, o irmão foi abençoado. Verso 30, é pesado. Ouvir de Cristo, servo inútil, é pesado. Como eu disse, nós não podemos chegar no céu para ouvir isso. Nós precisamos sermos servos
bons e fiéis. Nós precisamos fazer o que Cristo espera de nós. E é interessante, eu vou dizer isso para concluir, Deus, presta atenção, nos descobrirá. Entendeu o que eu disse? Deus nos descobrirá quando formos prestar conta. E eu disse com bastante cuidado, porque Deus não está nos chamando para cobrar. Porque muitas pessoas vivem com medo de Deus, porque olha para Deus como alguém que está querendo simplesmente cobrar. Eu quero cobrar tudo de você. Eu vou cobrar o que você falou lá para o irmão ou para a irmã, vou cobrar. E parece que Deus está lá no céu com uma ira tremenda querendo nos cobrar, né? Com um raio, se possível, na mão, né? Como aquelas figuras que a gente tem de Zeus, né? Com um raio, vou lançar agora sobre... Não, o texto não diz que o servo veio cobrar. Ele veio apenas ouvir. Ele queria saber que eles prestassem a eles conta, prestasse para ele conta. Prestar conta é o reconhecimento que nós não estamos sob nossa direção. Prestar conta é o reconhecimento que nós possuímos um dono. O dono saiu, viajou, mas nos deixou a responsabilidade, mas ele continua sendo o dono, o mesmo dono. E esse dono volta, e quando ele volta, não é uma cobrança que ele espera, vem aqui que eu quero te cobrar, não, ele espera que a gente como servo vá e preste contas. E é isso que diz o texto, os servos foram prestar contas. Vivemos sob essa pressão religiosa que nos impõe um sentimento de culpa. Vivemos assim porque sempre achamos que Deus irá nos cobrar de tudo o que fazemos. Falamos, pensamos como se Deus estivesse buscando em nós algo para nos recriminar. E nos esquecemos que esse Deus deu a vida por nós, que Ele nos ama. E é verdade que a Bíblia ensina que prestaremos conta. Você vai ficar frente a frente, vai prestar conta. Mas isso não é ser cobrado, não nessa perspectiva que se passa. Essa é a atitude que nós precisamos ter, de prestar conta àquele que nos deu vida. Em nossa prestação de contas, nossas palavras, nossas intenções, ações serão pesadas. E nesse dia nós seremos então descobertos. Olha que coisa. Descobertos por Deus, porque Deus vai nos fazer saber quem realmente somos. Quando eu leio esse versículo 30, eu me assusto. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não usou o talento, ele foi jogado nas trevas. Isso significa que foi lançado fora da presença de Deus, mandado para o inferno. É isso que a Bíblia fala de viver nas trevas. Quem é o Senhor das trevas? Satanás. A sua casa, a sua habitação. Deus é luz e não há trevas em Deus. Portanto, este homem não teve salvação, não recebeu de Deus vida eterna. Sua existência foi inútil. E você então deve estar agora se perguntando: pastor, então nós podemos perder a salvação? Não, não podemos perder a salvação. E não é disso que o texto está tratando. O texto não está tratando disso, mas está nos mostrando que aquele que não usa os dons e habilidades que lhes foram dadas por Deus para servir ao próximo, e desta forma implantar o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Quem não vive esta fé coletiva não pertence a este reino. Você é descoberto. Você pode dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Ah, mas eu fiz isso em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu falei. Mas aquele que não vive a vontade de Deus não pertence a Deus. Mateus capítulo 7. Aquele que tem uma fé autônoma, isto é, individualista, que não compartilha dos recursos que Deus lhe concedeu, sejam eles financeiros, habilidades, dom, não pertence ao reino de Deus. A fé cristã, como eu disse, é coletiva, nos convoca para uma vida coletiva.
A unidade que Cristo deseja e tanto orou está na coletividade. E essa unidade se faz de fato quando vivemos compartilhando tudo que nos é doado, tudo que nos foi dado. Quem não se vê sendo um com os demais irmãos, quem não entende o braço, quem não estende o seu braço para abraçar o outro, não entendeu o que é ser cristão. Quem não se compadece chora com a dor do vizinho, do irmão, da família, não está integrado à vida do Espírito, não está vivendo sob essa direção do Espírito. Uma fé centrada em si mesmo pode ser um forte indício de que você não nasceu de novo. Entendeu? Uma fé centrada em si mesmo pode ser um forte indício de que você não nasceu de novo. A comunidade de Jesus, ela é um movimento na contramão do individualismo, dessa fé autônoma. Somos chamados para suprir a carência daqueles que estão ao nosso alcance. Somos chamados para uma fé viva e não morta, uma fé que produz obras. Eu quero concluir com uma postagem que eu pus no Face. Eu fiz uma paráfrase de umas palavras de Richard Foster. Eu vou concluir com isso. Há uma diferença entre escolher servir e reconhecer-se como servo. Quando eu escolho servir, eu me mantenho na direção. Escolho quem eu vou servir. Escolho quando eu vou servir. Mas quando eu me reconheço como servo, me vejo como servo, eu entrego a Jesus a direção e vivo sob essa nova direção. Abro mão total de todos os meus direitos. Estou então pronto a servir a qualquer um, em qualquer tempo. Assumo a minha responsabilidade na vida coletiva da igreja. Coloco meus dons, habilidades e finanças a serviço do bem comum de todos. Amém? Vamos orar. Deus amado eterno, eu quero te agradecer por este tempo na tua casa. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que estas palavras, elas possam ser gravadas nesses corações pelo teu Espírito. Que nós, a tua igreja, e eu me coloco junto nisso, que nós possamos assumir a responsabilidade uns dos outros, sermos parceiros nessa caminhada de fé, colaboradores para o bem comum de todos, que nós tenhamos um coração igual ao teu. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.